Boa tarde! Como estão as coisas por aí? Curtindo o friozinho, final de tarde, depois de um dia de chuva. Cada ciclo tem as suas vantagens e desvantagens. Cada diferença entre tudo traz desafios e oportunidades. Nos fixar nos desafios ou focar nas oportunidades é a grande questão da vida. Que nos defrontamos ao nos relacionar com uma pessoa que sempre tem seu lado sombrio, seu lado luminoso. Uma doença mesmo traz oportunidades, tudo na vida tem um sentido, tem uma oportunidade. As crises econômicas fazem grandes fortunas, mas só para aqueles que conseguirem optar pela oportunidade, visualizar a oportunidade, aproveitar a oportunidade que está dentro da dificuldade. Essa questão do ponto de vista é fundamental para as nossas vidas. Por isso, a perspectiva espiritual é o grande ganho que podemos obter de uma doutrina, de uma filosofia, de uma religião. Olhar com outros olhos, ter finalmente olhos de ver e ouvidos de ouvir. Perceber o mundo, a lógica que está por trás da lógica, o mundo que está por trás do mundo, a verdade que está por trás das ilusões. Isso é precioso que a gente perceba e estamos aqui tentando fazer esse desvelamento da realidade, desvendar, desenvolver. Isso é crescer. E vamos adotando como eixo para esse crescimento a revelação dos espíritos a Kardec na questão 919, que coincide com Jesus, que coincide com Sócrates, que coincide com o oráculo de Delfos, que antecedeu ao próprio Sócrates. E a Buda, Hermes Trismegisto, Lao Tse, há uma convergência linda, fundamental, vigorosa, que situa no autoconhecimento o eixo, o caminho principal, o caminho sem o qual não se alcança a elevação. Então estamos fazendo a leitura de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e de luminares, luminosos autores intelectuais, espirituais, sob o eixo do autoconhecimento. Hoje vamos falar da diversidade das raças humanas. Como compreender tanta diferença que há entre as raças? Entre a religiosidade das raças, entre as roupas, as comidas, as músicas, a língua, o ponto de vista e mesmo as características físicas entre as raças. Como compreender que haja tanta diferença entre os povos se eles partiram de um processo tão semelhante como temos visto até agora? Se somos todos espíritos temporariamente vestidos de corpos, de onde veio tanta diferença entre os homens e as mulheres, entre os seres humanos? Vamos investigar isso? A pergunta 52 de Allan Kardec diz assim:
de onde provêm as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? Não é precioso? A resposta dos espíritos é do clima, da vida e dos costumes. O mesmo ocorre com dois filhos de uma mesma mãe, que são educados longe um do outro e de maneira diferente. Eles em nada se assemelham quanto aos princípios morais. Preciosa a comparação, e traz embutida nessa comparação essa relação do macro com o micro. A metáfora dos luminares, dos espíritos a Kardec, compreende exatamente o princípio do Cabailon de Hermes Trismegisto, que o macro está como o micro, que o maior como o menor, que o dentro como o fora. Aqui ele compara as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra, com as diferenças físicas e morais que distinguem dois irmãos separados no berço e que foram criados em lugares, por famílias, por ambientes muito distintos. E na 53, Kardec pergunta assim: o homem surgiu em vários pontos da Terra? Sim, e em diferentes épocas. Esta é uma das causas da diversidade das raças. Mais tarde, dispersando-se pelos diversos climas, os homens de uma raça se mesclaram com os de outras, e novos tipos se formaram. Olha que interessante, existe na diversidade das raças, das culturas, existem raças primárias como as cores primárias e cores secundárias que fazem parte da mistura das cores básicas. Aqui também, de forma muito semelhante, os espíritos revelam que há raças básicas e raças secundárias, raças primárias e raças secundárias, sendo as raças secundárias o resultado da união entre as raças primárias. De forma que, assim como o amarelo e o azul dão o verde, é possível que os negros e os orientais tenham gerado os árabes. Os brancos e os orientais podem ter gerado os indígenas ou qualquer outra mistura melhor situada. Não é interessante essa visão? E na 53A, Kardec volta a perguntar: essas diferenças têm como resultado espécies distintas? Há espécies humanas diferentes por essas características diferentes? A resposta é: certamente que não. Todos são da mesma família. Por acaso, as múltiplas variedades de um mesmo fruto impedem que eles pertençam à mesma espécie? Claro que não. Olhando na nossa estrutura óssea, na nossa estrutura genética, na nossa estrutura orgânica, os órgãos que compõem, os sistemas que compõem o nosso corpo, não há diferença.
A diferença é meramente exterior, do pigmento da pele, das características dos olhos, de altura, compleição física, mas estruturalmente somos iguais, membros de uma mesma espécie. Isso leva a todos nós a um conceito da filosofia de unidade na diversidade. Sim, somos diversos em muitas coisas, mas somos unos em essência. E isso serve para o corpo e serve também para o espírito. Porque mesmo indivíduos da mesma cor de pele, das mesmas, comungando das mesmas diferenças físicas e morais, não são absolutamente iguais. Eles têm muitas diferenças entre si. E os indivíduos de uma mesma aparência, com o corpo semelhante, continuarão sendo divididos entre homens e mulheres, ricos e pobres, brancos e negros não, mas ricos e pobres, homens e mulheres, de uma religião ou de outra, de uma profissão ou de outra, não é? E essa compreensão das diferenças culturais, valorativas, das diferenças físicas e morais entre os indivíduos, haverão os altos e os baixos, os gordos e os magros. Mas no fundo são da mesma espécie. Somos todos de uma mesma espécie. E essa descoberta é urgente para todos nós quando se amplifica para a perspectiva espiritual. Porque todas as nossas infelicidades vêm de violências, e todas as nossas violências vêm da ilusão da diferença, da identificação com a ilusão da diferença. É por nos supormos brancos que discriminamos os negros, é por nos supormos ricos que exploramos os pobres. É por nos supormos superiores na nossa religião que oprimimos os pertencentes a outras, e assim as profissões, e assim as ideologias. Quando avançamos para a compreensão da unidade que está por trás da diversidade, no caso biológico, fica claro pela explicação dada, as nossas diversidades vêm de sermos originários e adaptados de diferentes locais do globo. Mas quando percebido em essência a questão do espírito, que o espírito está para as diferentes raças, assim como as roupas estão para os diferentes indivíduos. As pessoas não são pretas porque estão vestidas de preto. As pessoas não são vermelhas nem amarelas porque estão vestidas de vermelho e amarelo. É apenas uma condição momentânea, e assim é com a essência do ser. Somos todos espíritos, e espíritos não têm sexo, não têm raça, não têm ideologia, não têm profissão, não têm classe social. Tudo isso que nos diferencia, tudo isso que nos tem empurrado para a violência, para a exploração do homem pelo homem, do rico pelo pobre, as guerras religiosas, as disputas profissionais,
as guerras dos sexos. Toda a nossa infelicidade vem da violência, toda a nossa violência vem da diferença mal vivida, mal compreendida, porque nos identificamos com o provisório e não alcançamos o definitivo, o essencial. Urgente avançarmos para essa compreensão do essencial, porque com ela, com essa compreensão, nos pacificaremos. Esse bem maior nesse momento é a paz. O amor é a meta, é o destino, é o sentido mais profundo de todos os seres. É para o amor que nós fomos criados, porque o próprio Deus é amor. Mas para conseguirmos o nosso sucesso nesse momento de transição planetária, precisamos da paz. Jesus deixou claro ao dizer: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Essa é a nossa meta, essa deve ser o nosso foco. E só alcançaremos essa paz, não a paz do armistício, que é a paz onde temporariamente nos afastamos para nos armar e nos agredir ainda mais. Não a paz da opressão, onde queremos que tudo fique em paz para manter as nossas vantagens. Falamos da paz essencial, da paz verdadeira, da paz profunda, e essa só será alcançada pela superação, pela ressignificação, pela compreensão profunda da diferença. As diferenças só existem como salas de aula de diferentes matérias, onde o espírito vai passando pelas diferentes salas de matemática, de ciência, de artes, de educação física, de forma que, depois de ter passado por todas essas salas, ele possa alcançar um grau diferente. Nós também passamos pelas diferentes culturas, raças, sexos, classes sociais, para aprendermos o grande conteúdo que tem no fundo de cada uma dessas vivências. Mas não devemos viver essa diversidade com apego à diferença. Devemos viver essa diversidade com a clareza do essencial. Viver a diversidade em unidade, na perspectiva da unidade, na certeza da unidade. Porque somos todos filhos de Deus. O Pai é nosso, disse Jesus e ensinou-nos a repetir todos os dias. Porque o Pai é nosso, somos todos filhos de um mesmo Pai, somos todos irmãos, nenhuma diferença momentânea pode desfazer essa realidade profunda. E só com essa clareza, nessa realidade profunda, é que aprenderemos a viver em paz. Nada mais urgente, minha amiga, meu amigo, do que viver com a perspectiva do Espírito. Viver com o olhar da profundidade. É esse o convite do nosso encontro de hoje, é esse o estímulo, o chacoalhão que nós queremos transmitir para toda a humanidade, como se tivéssemos gerado, porque geramos, uma luz. Jesus falou: brilha a vossa luz, e hoje aqui brilhou um pouco que seja, dentro dos nossos limites, mas brilhou a nossa luz. Com a inspiração dos amigos espirituais, com a nossa própria fraternidade, brilhou a nossa luz, e essa luz que brilhou aqui vai crescer em oferta ao alto, como Jesus fez na multiplicação dos pães, e depois vai crescer ainda mais pela partilha. Se a nossa bola é pequena, não interessa. Ao partilhar, tudo se multiplica. Ao partilhar, tudo abrange, tudo cresce, tudo se expande.
que essa certeza da paz pela perspectiva espiritual, da paz pela visão essencial da vida, alcance todos os quadrantes, todas as culturas, todos os países, todas as classes, todas as religiões, todas as repartições inúmeras que o homem tem criado umas sobre as outras, a partir das quais, infelizmente, apegados às quais, infelizmente, temos feito tanta guerra. É tempo de paz. Precisamos trilhar o caminho inverso e perceber por trás de todas essas diferenças, de toda essa diversidade, a unidade. A unidade de espírito, a unidade de essência que nos caracteriza a todos. Digamos Pai Nosso, sentindo, reprogramando-nos, vivenciando a paz. Que assim seja. Nossa gratidão a todos os amigos que estão aqui juntos. Nossa gratidão a Andréa Santos, Sayonara Angélica, Gugu Souza. Muito bom avançarmos com essa comunhão. Avance você também para a paz. Transmita essa paz, multiplique essa paz, compartilhando esse vídeo, compartilhando outros materiais de estímulo à paz, mas principalmente compartilhando atitudes de paz. É assim que nós tomaremos o pão da paz das mãos de Jesus e o repartiremos, nutrindo a alma, a começar pela nossa, mas também de todos aqueles que estão em relação conosco. E com os que estiverem em relação aos que estão em relação conosco, numa onda de fraternidade e de paz que transformará, sem dúvida, as nossas cidades, as nossas relações, o nosso país, o nosso planeta. Paz na terra aos homens de boa vontade. Graças a Deus, muito bom aprendermos juntos. Até amanhã.